Digam amém. Estamos felizes porque estamos na casa do nosso Deus. Estamos felizes porque estamos em comunhão com os nossos irmãos. E por isso, o Senhor nos traz até a sua presença na sua casa, para que nós ouçamos também o que Ele tem para nós, ensinamentos. Eu costumo dizer que os ensinamentos, antigamente, muito antigamente, nós não tínhamos células, não tínhamos ensinos à parte, os ensinos eram só no púlpito, de manhã e de noite. E as igrejas eram vivas, as igrejas cresciam também, além do Escola Bíblica Dominical, que é o nosso esforço. Então eu sempre chamo a atenção dos irmãos para que nós aproveitemos os ensinamentos do Senhor. E os ensinamentos vêm através de várias formas, além do esforço, que nós hoje não teremos por ser o primeiro domingo do mês, e nós temos o nosso espaço de comunhão, que é também um ensinamento, mas que nós aproveitemos o máximo da palavra, tanto de manhã quanto à noite. A palavra de Deus hoje foi nos dada em Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, e diz assim: Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam aqueles que estavam trazendo as crianças. Mas Jesus lhes ordenou: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Pai, fala conosco, Pai. É a Tua palavra lida, é a Tua palavra, Senhor, que vai ser explanada segundo o Teu Espírito Santo está nos dando e tem nos dado. Que nós possamos recebê-la com alegria, para que ela germine em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Para eu realmente usufruir, fazer parte do reino de Deus, a Bíblia diz que eu preciso me tornar como criança. A Bíblia não diz que eu tenho que ter meninices, criancices, mas a Bíblia me diz que eu preciso me tornar. A Bíblia não quer que eu volte a ser criança, mas que eu me comporte em algumas atitudes com relação ao reino de Deus como criança. E são algumas. Há momentos na nossa vida que nós temos que ser adultos. O apóstolo Paulo disse assim: eu quero dar um alimento sólido para vocês e não posso porque vocês estão crianças. E aí eu chamaria isso de criancice, vocês não estão crescendo. Se eu trouxesse aqui antes de eu abrir essa palavra, antes de vocês terem noção do que vai ser pregado, trouxesse uma criança aqui e trouxesse um adulto, não precisa ser tão forte, mas um adulto, um homem, e dissesse assim: qual deles dois é mais forte? Eu não tenho dúvida que a igreja diria: o adulto. Mas a Bíblia me ensina que para eu ser forte, e eu creio que essa palavra da pastora, a revelação, está encaixada, que coisa tremenda. Ela levantou ali agora, eu estava de olho fechado, quando abri ela já estava aqui em cima. Falei: ela vai pegar no meu lugar? E o Senhor nos torna fortes. E esse entendimento, que embora sendo simples, é profundo, nós temos que anotar para não esquecer, por incrível que possa parecer. Há coisas que nós resolvemos guardar na mente, e aquilo que é muito fácil para nós, talvez, de entendermos, a gente guarda no bolso de qualquer jeito e acaba se esquecendo. Mas quando nós levamos a sério esse entendimento,
esse ensinamento, nós ruminamos essa palavra todos os dias, para que o inimigo não coloque farsas nas nossas vidas e nos vença pelas suas atitudes, atitudes do inimigo. Esse é o mesmo princípio da conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus disse para Nicodemos que para ele ver o reino de Deus, para ele pertencer, para ele ser forte, para ele ser aquilo que ele dizia que estava sendo, ou que ele imaginava que estava sendo, ele precisava nascer de novo. Mas Jesus não estava dizendo que ele tinha que entrar no ventre da mãe, embora ele tenha perguntado isso. Então ninguém aqui vai fazer um caminho de volta e fazer uma reversão e voltar a ser criança. Mas nós vamos aprender com as crianças algumas atitudes que Deus quer nos ensinar. E eu quero aqui então fazer uma analogia, uma comparação das atitudes e comportamentos de uma criança e imaginando como é que Deus quer que nós estejamos agindo, porque Ele disse que nós precisamos ser como crianças. Se você for pegar os comportamentos de uma criança, são muitos, eu escolhi só 4. Eu não vou deixar de dizer, eu não vou dizer aqui, não vou explanar aqui, que quando ele diz que eu tenho que ser como criança, ele diz que eu tenho que amar como uma criança. E a criança ama e briga, e depois ele esquece e brinca de novo com a mesma pessoa. Não vamos dizer alguns outros comportamentos, mas eu me ative aqui a 4 deles, que eu acho que se nós conseguirmos para a nossa vida esses 4 comportamentos, eu não diria que você não teria problema, eu diria que você não se incomodaria com os problemas. Uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele nos promete: já tem de bom ânimo, fiquem animados, eu venci o mundo. Isso está aqui também dentro dessa mensagem. Mas foi o Senhor que venceu. O Senhor é o Senhor, o Senhor é Deus. Quero ver eu. Mas então, dentro desse contexto aqui nós vamos entender. Primeiro comportamento que eu listei aqui para nós debatermos um pouquinho, é que as crianças sabem que precisam de alguém e não abrem mão disso. Isso eu chamo de dependência. Ô palavrinha difícil de ser usada, de ser aplicada na nossa vida. Como nós gostamos de ser independentes? Como nós achamos que valemos por nós mesmos? Como nós achamos que nós temos capacidades? Quer ver alguns ditados? Eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quero. Se você é servo de Deus, você deixou de ser. Jesus comprou a sua vida e Ele é seu dono. Você já não decide mais nada. Ao menor sintoma de perigo, elas correm para perto dos pais, ou do pai ou da mãe, e aqui eu vou usar o pai e a mãe como sendo o pai, a figura de Deus. Amém, amados? Elas buscam estar sempre perto de quem? De quem as protege. E elas não desprezam isso. Invariavelmente, irmãos, nós corremos perigo, e por paradoxal que possa parecer, a gente se afasta da presença de Deus. Quando somos atacados, quando somos injuriados, quando as coisas às vezes não estão dando certo, em vez da gente correr para perto do Pai, a gente se afasta do Pai. E eu não me digo de corpo físico, afastar da igreja, que também é, porque se eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, eu não posso deixar isso de lado. Mas eu digo na fé, na convicção, na certeza de que eu tenho alguém que zela e vela por mim.
A nossa independência entristece a Deus. Se você seja, eu queria arranjar um jeito de deixar Deus triste, seja independente. Entristece, aborrece. E para nos sentirmos seguros, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Quer ver? Há pessoas que são completamente inseguras, mas quando ele toma umas calibrinas, ele fica seguro. Se ele tomar umas calibrinas, não é calibrina que as pessoas falam aí fora, tomar umas pingas, ou se ele fumar um baseado, ele fica seguro. Estou forte. Mas ele é dependente daquilo. A gente que só faz coisas se ele se drogar, ele é dependente da droga. O princípio é exatamente esse: que você não seja dependente dessas coisas, mas dependente de Deus, porque Ele é que vai te dar essa segurança que você não tem. Em João 3,27 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu vou repetir. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós descansaremos mais. Estava olhando ali, vendo ali a minha netinha ali deitada. Então, não se preocupou. Quando viram que ela podia cair, encostaram uma cadeira nela e deixaram ela ali, protegida. Daqui a pouco, ela se mexeu para levantar, eu falei, cutuquei a Vera, e a irmã Tatiana já correu ali, já pegou. Será que nós somos assim com Deus? Ao primeiro sinal de perigo, digo, eu tenho mãos poderosas que vão chegar em mim. Chama-se dependência. Em 1 Coríntios 8:2 diz: a pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Como derrubam as nossas teorias, esses versículos. Mas, irmãos, Deus não quer que nós sejamos fantoches, é diferente de sermos fantoches, porque senão Ele não nos enviaria. A única coisa que Ele diz é o seguinte: vai que eu vou contigo, abra a boca que eu falo por ti, ser forte e corajoso, eu estarei contigo em todos os tempos, todos os momentos, em todo o tempo, até a consumação do século. Chama-se dependência. Aprenda a depender de mim. Deus tem uma raiva tremenda quando nós não dependemos dEle, e Ele se aborrece, nós o entristecemos. Quando o povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito, sai, e dado momento lá, eles estavam querendo comer carne, que não aguentavam mais comer maná, e aí, então o Senhor mandou as codornizes, eles começaram a pegar e juntar, e disseram: ó, não guarda não, que eu vou apodrecer isso aí. Eu quero que vocês peguem o de hoje, o pão de cada dia. Está na Bíblia. Chama-se dependência. Se nós aprendemos a orar a oração do Pai Nosso, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mudando a oração, o pão nosso de domingo dá-nos hoje. Não me deu de segunda-feira, porque hoje é domingo. Mas às vezes nós queremos o pão da quarta, da terça, da quinta. Segunda coisa, as crianças são sedentas em tudo que querem. Tudo que elas querem, elas são sedentas. Que elas querem, não o que elas não querem. E até nisso, nós, sendo como crianças, Jesus atua conosco para saber se nós realmente queremos. Quando nós pedimos com insistência, Ele sabe que nós queremos. Não que Jesus seja surdo, que Jesus se esqueça, que Deus não se lembre muito, que nós temos que ficar lembrando Ele, mandamos um zap, lembrando de novo. Não, mas no sentido deles,
ter certeza, nós termos certeza de que queremos aquilo que estamos pedindo a Ele. Ele, pela sua presciência, sabe que nós não queremos ou que queremos. Mas o inimigo precisa saber. Sempre nunca fica fim, né? Nunca se esqueça, sempre se lembre, é porque eu ia falar rápido, nunca se esqueça, sempre se lembre de que nós, fazendo tudo que fazemos para o servir ao Senhor, nós temos o inimigo das nossas almas, potestade dos ares, ouvindo, checando, percebendo aquilo que falamos. Então elas são sedentas. Em Mateus 7 fala sobre pedir. Como é que pedir? Pedir, você tem que pedir. Irmãos, mas como é que eu tenho que pedir se Deus sabe o que eu preciso? Quantas vezes eu já ouvi crente falando isso? Não vou pedir não vou orar, Deus sabe o que eu quero. Não, Ele não sabe o que você quer não, Ele sabe tudo, até o que antes de você querer, Ele já sabe o que você vai querer. Salmo 139 diz que Ele já nos conhecia como ainda éramos informes, no ventre da nossa mãe. Uau! Ele já sabia até seu nome, embora você nem tivesse nascido. Está na Bíblia. Pastor, não é bem assim. Arranja outra Bíblia, meu irmão, porque eu creio nessa daqui. A Bíblia é a Bíblia, e ela diz o que ela diz. É verdade. Mas perseverar no que pedimos a Deus, nós temos que aprender a perseverar, e as coisas que nos abalam, nos tiram dessa perseverança. E quais são as coisas que nos abalam? São as coisas que nós temos medo, as coisas que nós temos inveja. E fulano, eu estou pedindo aquilo, fulano está pedindo, aquilo ali é mais bonito, eu vou para cá, ou então que eu tenho medo, não vai, eu não vou conseguir. Essas coisas me impedem, são medos. A criança, além de ser sedenta em tudo que quer, ela aprende a pedir ao canal correto. Nosso Deus é o dono de todas as coisas, mas muitas vezes nós temos pedido a outros canais. As pessoas que não têm Jesus e não têm conhecimento da palavra, até se entende que peça a todo mundo. Eu vou sair e pedir a todo mundo, eu peço a todos os santos, eles dizem isso. Eu vou na macumba, eu vou no espiritismo, eu vou na igreja evangélica, eu vou na reteté, eu vou na tradicional, eu vou não sei aonde, eu vou em todos. Porque é melhor, né? Não, nesse fato aí, você está redondamente equivocado. A Bíblia diz que a glória dele Ele não divide com ninguém. Então você tem que servir a Ele, somente pedir a Ele e ser sedento por aquilo que Ele pode te dar e que você quer. As crianças são sedentas. E pede. E tem certas coisas, quando elas cismam que querem aquilo, você pode fazer proposta de sinônimos, de similares, de genéricos. Eu quero aquilo. Não adianta. Você quer ver uma criança cansada ou chorando ou querendo o braço da mãe? Oferece o do tio, oferece o do pai, oferece o do irmão. Não, mamãe. É mamãe, ou papai. Terceira coisa, amados, elas não se preocupam com o dia de amanhã. Jesus está dizendo assim, por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã? Elas confiam nos seus pais. As crianças sabem que vão viajar, porque falou, ou vão para a escola. Que dia que é a escola? Depois, ela sabe, mas ela não pergunta, mamãe, você já fez isso? Eu estou falando das criancinhas, não estou falando de adolescentes. Você já comprou o caderno? Onde foi mais barato? A senhora pesquisou na internet? Olha, o papai comprou o caderno, mas ele tem dinheiro para também comprar o feijão e o arroz para hoje? Olha, veja bem, aplica o dinheiro na poupança, porque está dando no jornal. Será que as crianças agem assim? Ou ela diz assim, eu vou esperar, quando meu pai falar, eu faço, eu estou seguindo. Irmãos, eu vou repetir, Deus não quer que nós sejamos fantoches, Ele quer que nós sejamos obedientes, dependentes, sedentos, e não nos preocupemos com o dia de amanhã. Olha que coisa interessante. Em Mateus 6, eu pediria que se puder publicar aí para mim, os irmãos vão ver, que coisa tremenda, que perigo, como é que nós somos comparados e passamos batidos e não vemos isso.
Elas dormem sem pensar no que amanhã vai acontecer ao acordarem. Mas olha o que diz em Mateus 6, 31 e 32. Diz assim: são os pagãos que se preocupam com as coisas materiais. Eu só estou dando diz lá. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Irmãos, se nós queremos ser chamados de pagãos, nós temos que nos preocupar com as coisas que deveremos ter amanhã ou que poderemos deixar de ter. A Bíblia diz, são os pagãos. Então, se são os pagãos, e se eu faço isso, a Bíblia está me chamando de pagão, de ímpio. Como é que, às vezes eu não entendo por que eu estou na igreja, por que eu estou lendo a Bíblia, por que eu estou no esforço, por que eu estou ouvindo a palavra de manhã e de noite, e por que as coisas não se desenvolvem na minha vida? Porque eu sou um pagão. Eu não estou dizendo assim, aquele que está pecando descaradamente, não, esse aí não é pagão, esse aí já... Eu estou dizendo aquele que está na igreja, na escola bíblica dominical, e aprendendo e anotando, está ouvindo a palavra. Quantos estão ouvindo a palavra aqui hoje? Digam amém. Amém. Todos estão. Até às vezes leem a Bíblia, mas não praticam. Eles são pagãos. Quem sabe, meu amado, aquilo que você tem sofrido tanto, por aquilo que você tem sofrido tanto, quem sabe aquelas coisas que tem te desestruturado, as orações que você às vezes tem feito e não tem recebido, é porque Deus diz assim, ó, tem um item aí que você está pulando. Você está fazendo tudo certinho, mas só que tem um item. Qual é o item? Você está muito preocupado com o dia de amanhã. E ao se preocupar com o dia de amanhã, você não está confiando em mim. Você está dizendo assim, esse Deus, não sei se vai dar. Olha que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tomar o lugar do pagão, sendo nós crentes, irrita a Deus. Jesus morreu pelos pecadores, pelos pagãos, por aqueles que não tinham nenhum entendimento e eram miseráveis. Sim, morreu para dar a eles a oportunidade de eles serem vidas e terem vidas, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para que ele está dizendo isso? Para quem não tem vida. Português simples, irmãos. Se ele veio para que vocês tenham vida, ele está dizendo, vocês não tinham vida, e então eu vim dar vida. E se você diz, o Senhor não sabe da vida, você irrita Deus. E quem faz isso são os pagãos. Os pagãos que confiam no dinheiro, que confiam na amizade, que pode tirá-lo de um sufoco. Pessoas que confiam em políticos. As políticas, o político deve existir para nos defender em algumas coisas, mas há coisas que nem o político pode resolver. O presidente da República não pode resolver. Porque quando Deus pesa a mão, quando Deus tira a mão, faz uma diferença tremenda. Irmãos, quando eu estava estudando isso daqui, esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Será que nós não temos sido como aqueles que não conhecem Jesus? Temos sido pagãos? Houve um grande momento, um bom momento da minha vida, da minha família, da minha esposa, que nós nos comportávamos como pagãos. E por paradoxal que possa parecer, por incrível, era uma época que nós trabalhávamos, fazíamos coisas na igreja. Mas um dia, um pagão virou para minha esposa, que estava muito preocupado com o que poderia acontecer, e disse assim, mas você não é crente?
E ela estava preocupada com a saúde das minhas filhas, que estavam sempre doentes, e o plano de assistência médica da empresa disse que já não estava podendo comportar, porque toda semana elas estavam doentes, toda semana, e ela foi chamada ao Recursos Humanos para dar uma satisfação. Ele disse: mas o que eu vou fazer? Meus filhos estão doentes, mas você não é crente? Ele disse: por que você não fala com Deus? E você sabe que há momentos que Deus deixa a gente sofrer um pouco assim, até a gente acordar. Naquele momento nós acordamos. E Deus nos trouxe porque nós quisemos depender dEle, nos trouxe para a presença dEle. Nós temos tomado o lugar de pagãos, irmãos, quando nós somos ansiosos, quando nós fazemos contas onde não devemos fazer, quando nós plantamos onde não podemos plantar, quando nós queremos germinar aquilo que só Deus pode germinar. Nós temos que ser mais confiantes, nós temos que crer mais em Deus. Isso aborrece a Deus. Fulano, você me empresta 10 mil reais? Empresto. Você quer pagar quanto? Eu vou te pagar dia 30 de março, pode ser? Pode ser, 10 mil reais, 30 de março? É, te empresto, mas você vai me pagar dia 30 de março. Vou pagar 30 de março. Então tá bom. Vou assinar um documento aqui que te pago dia 30 de março, acabou de assinar, olha, 30 de março. Você vai me pagar dia 30 de março? Rapaz, você está confiando em mim ou não está confiando em mim? Não, eu só quero que você lembre que é 30 de março. Não, vou pagar 30 de março. Dia seguinte o telefone toca: olha, só para te lembrar que é 30 de março. Falei: aqui, você quer o seu dinheiro de volta? Você está desconfiando de mim? Mas nós fazemos isso com Deus toda hora. Você se aborrece porque eu te cobrei, ou alguém te cobrou 4 vezes e desconfiou de você. Agora você pode desconfiar de Deus? Que isso? Quem é esse Deus que você serve? Em outras palavras, nós estamos dizendo que Deus não tem capacidade de gerir nada. E o quarto item é que essas crianças, elas deixam para os pais a tarefa de gerir, os pais gerirem sua vida. Eu nunca vi uma criança dizendo: pai, olha só, o melhor para mim, imagina, 3, 4 anos, 5 anos, uma criança dizendo: o melhor para mim é na escola tal, que eu sei que lá deve ter, eu já chequei aqui, se bem que não vai demorar muito uma criança entrar na internet e descobrir pela internet qual é a melhor escola, mas eu nunca vi isso. E nós queremos ensinar a Deus, aplicando onde não tem que aplicar, guardando onde não tem que guardar, dando ênfase aonde não tem que dar, deixando de dar ênfase ao que tem que ser dado ênfase. Nós somos servos de Deus, mas nós queremos gerenciar a nossa vida, gerir a nossa vida. Elas confiam que o pai dará. Mas agora tem uma outra coisa: o pai dá e elas não se apegam, sabe por quê? Porque é o seguinte: acabou, pai, me dá de novo. Às vezes não, todo domingo sempre, quase sempre, todos os anos, a gente sai para almoçar aqui uma patota juntos, né? E aí acaba o almoço e vem umas crianças pequenas: pai, R$10. Para quê? Quero comprar um picolé. Aí vai lá e compra o picolé. Aí, antes já de acabar, está no restinho, palito, todo sujo. Pai, R$2. Você não quer dizer assim: olha, chupa esse picolé com calma, demora umas 2 horas chupando o picolé de leve, porque ele vai acabar. Ela não quer saber, ela falou: eu vou chupar o picolé, vai acabar, eu vou pedir outro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o Senhor está dizendo o seguinte: por que você está ajuntando onde não tem que ajuntar? Mas esse ajuntar não é só dinheiro, não. É ajuntar um monte de coisa, ajuntar amizades, ajuntar entendimentos aonde não tem que ir para o entendimento. Confie em mim, leia a palavra. Irmãos, sabe por que nós erramos? E quem disse isso
foi simplesmente Jesus, não foi nenhum apóstolo, que também valeria citar aqui, mas Jesus. Ele disse: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra. Agora, o que tem gente de conversa com alguns conhecimentos gerais, eles dão um banho, sabem tudo, sabem até quem já foi o presidente do Senado. Eu sei porque eu estava vendo ontem. Sabe qual é a proposta de não sei o quê, pulou para futebol, sabe tudo de futebol, pulou para culinária, aí ele dá um banho, passou para, ele vai lá, e vôlei, e tênis, sabe o nome de todos os jogadores, mas quando você vai falar da Bíblia, ele troca tudo, ele não sabe onde estão as coisas, por isso erra. Por quê? Não está deixando Jesus dirigir a sua vida. Para eu deixar Jesus dirigir a minha vida, eu preciso ler aqui para saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Aqui tem o que ele gosta e tem também o que ele não gosta. Eu preciso saber. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não tem um braço de borracha e vários braços, encaixa no cangote de um assim, e sai dizendo: você vai para lá, não vai para cá, você vem para aqui, você puxa aqui, você, opa, eu fui, não fui, epa, ele me tirou, eu vou para lá. Não, ele te dá liberdade para você agir dentro daquilo que ele te ensinou. Isso chama-se deixar de dirigir a sua vida. Sei que quantos irmãos têm percebido que as nossas mensagens têm sido encaixadas com um domingo, com a outra, então, e com outra. Se você for, ela tem um princípio, meio e fim, cabeça, tronco e membros. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas caminhem dentro dessa perspectiva, que se eu aprender, se Jesus me ensinar, eu vou ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair. Por quê? Porque eu estou deixando Ele me dirigir, mas Ele deixa você decidir, mas deixe Ele dirigir. Ao passo que Ele deixa você decidir, deixe Ele dirigir. Eis que coloco na sua frente a morte e a vida. Se o versículo parasse aí. Ele diz: escolha a vida. Mas ele mandou você escolher. Ele não disse assim, senão ele nem falava da morte. O Deus que eu sirvo nem me falaria que tinha morte. Só tem vida, só tem coisa boa, só tem mar de rosa, só tem para você. Você é meu filho querido. Ele disse: não, tem o errado e tem o certo, escolha o certo. Isso é deixar dirigir. Porque quando você escolhe o certo, você é vitorioso. Elas não se apegam, mas não se apegam. As crianças, então também nós não temos que nos apegar. O que é de Deus é melhor para nós. Nós temos que aprender a não nos apegarmos a tesouros que a traça e a ferrugem corroem, mas sim a tesouros do reino. Mateus 6, 19 a 21. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa só no dinheiro, né? Mas também, é tudo. É impossível querer que Jesus dirija a minha vida só na saúde e no casamento, tá? Agora no dinheiro deixa que eu dirijo. Vai dar com os burros na água. Vai dar com os burros na água. Mas se Deus conhece todas as coisas, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele sabe tudo sobre finanças, Ele sabe tudo, absolutamente tudo. Às vezes, nós temos sentido falta e aperto, porque nós não estamos sabendo ser dependentes dEle. Estamos usando mal os nossos recursos, mas a nossa saúde também, as nossas amizades também. Nós estamos acumulando amizades onde a traça e a ferrugem corroem. O mundo hoje está de um negócio virado de cabeça para baixo. E não adianta orar para virar de cabeça para cima, porque ele não vai virar, vai piorar um pouquinho mais, e mais um pouco, até que na hora que nós não estivermos aguentando, Jesus disse: pronto, agora chega, tira a igreja, disse: agora eu vou tratar, e agora eu vou entrar para guerrear.
O exemplo que eu estou dando, o exemplo que eu vou dar aqui é de dinheiro agora. Mas ele diz respeito a desprendimento. A dizer, não é meu. Os jovens me chamaram e disseram que querem fazer um culto jovem. Cultos jovens aos sábados. Por enquanto vai ser um sábado por mês, depois vai ver. E eles fizeram uma reunião para saberem como é que isso chegou ao meu ouvido. Eu não estava do lado, mas chegou ao meu ouvido, alguns jovens falaram, eu creio que seja verdade, né? Se tiver mentira, vocês vão saber comigo. E cada um vai participar. Eu vou fazer um doce, eu vou fazer não sei o quê para angariar fundos. E uma adolescente disse assim, eu tenho R$400 guardados. Eu vou dar tudo para ajudar no culto jovem. Eu não tenho dúvida que essa pessoa falou, porque se quando acabar, meu pai vai me dar mais. Porque eu tenho visto ele me dar. Ele me dá roupa, me dá sapato, me dá comida. Significa, eu estou dando o melhor. Está na Bíblia. Quando aquela mulher quebrou o vaso e derramou aquele nardo puro aos pés de Jesus, logo os olhudos olharam e disseram, que é isso, rapaz? Isso é perfume do bom, isso é da Dior, isso é da Chanel, que é isso, rapaz? Isso aí vendido, dá para dar aos pobres durante o ano. Pobre, não, pobre é ele que ia entrar na fila do pobre lá, eu sou pobre, não. Aí Jesus disse, ela deu tudo que tinha. E a Bíblia diz que ela só tinha aquilo. Mesmo princípio da mulher que veio e Jesus estava no templo olhando as pessoas depositando. E aí quando Jesus viu ela dar moedinha, disse, ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo. Sabe o que Jesus quer de você? Tudo. Sabe por que você não tem sido feliz? Porque você não tem dado tudo. Eu não estou dizendo que vocês não são felizes, é a pregação. Sabe por que nós, melhorou agora? Nós não temos sido felizes porque nós não temos dado tudo. Por uma questão de falta de inteligência. Porque tudo que damos a Jesus, Ele abençoa e nos entrega para usar. Então, se eu der só uma camisa e uma calça, Ele vai abençoar a camisa e a calça. Quando eu vestir outra camisa e calça, aquela não está abençoada. Não se entenderam o exemplo? Mas se eu der a camisa, a calça, o óculos, o relógio, o sapato, a meia, Ele vai abençoar tudo. E se eu for no guarda-roupa e pegar tudo e disser, é teu, está tudo abençoado, amém ou não? Então o certo seria a gente fazer a mesma coisa com as coisas materiais, não só com dinheiro, mas com o nosso carro, o nosso cachorro, o nosso papagaio. Um exemplo que eu dei do meu pai aqui. Ele orava pelos porcos que ele ia matar para vender no açougue. Não para eles irem para o céu, mas para quem comesse a carne e não passasse mal. Tudo era consagrado. Tudo que ele recebia de alguém de presente, ele apresentava ao Senhor e consagrava. Chama-se dependência total, chama-se não se preocupar com o dia de amanhã e deixar que o Pai gerencie, dirija a nossa vida. As crianças estavam montando cofrinhos para um missionário. E um dia o pai de uma dessas crianças falou, vou te punir porque você quebrou não sei o quê, vou pegar seu dinheiro, sua mesada. Falou, pega tudo, mas o cofrinho não, que é do missionário. Esse você não vai mexer. Não importa que eu fique sem. Mas o missionário não tem nada a ver com isso. Esse cofrinho já foi consagrado a ele. É isso que ele quis dizer. Não mexa nesse dinheiro. Talvez se não tivesse Jesus e não tivesse o coração, pensasse assim, então pega o do missionário, deixa o meu, porque o missionário nem sabe que eu vou dar isso para ele. Eu nem contei ainda para ele. Entenderam, irmão? Às vezes, irmãos, nós estamos caminhando no caminho do reino e não estamos sendo abençoados. Às vezes nós estamos pertinho de Jesus, mas não estamos sendo abençoados.
Às vezes estamos esbarrando em Jesus, mas não estamos tocando em Jesus. Quem me tocou? Todo mundo está tocando Jesus. Então empurra danado aqui, desde que a gente saiu de lá, todo mundo quer ficar perto do Senhor. Alguém me tocou de uma forma que de mim saiu poder. Você tem essa oportunidade de tocar em Jesus, para dele sair poder. E tocar em Jesus para ver como é que ele olha. Para ver o sorriso. Nós, às vezes, amados, nos contentamos com migalhas. E o diabo é quem tem falado isso para nós. Falado que nós não merecemos. A Vivian fez essa oração, uma consagração, e fez outro resumo dela aqui. Nós estamos ouvindo muito mais ao diabo do que a Deus, às vezes. Meu pai era um pai, ele era muito engraçado. Alguns antigos eram assim. Eu trabalhava, era gerente da caderneta de poupança. E não só era gerente, mas em algumas formulações da caderneta de poupança eu tive a oportunidade de estar presente. Então eu sabia como é que funcionava. Em outras palavras, eu era bom naquilo. E meu pai perguntou assim, eu estou com um dinheirinho aí? Naquela época era o melhor, para o que ele precisava era poupança. Ele disse, caderneta de poupança, pai, põe lá e tal. Mas será? É verdade, pode fazer que eu sei o que eu estou falando, faz isso. Aí ele ficou quieto, não falou mais nada. Um belo dia eu estou lá na igreja e está conversando com uma pessoa que nem trabalhava em banco. E disse assim, o que é melhor, é caderneta de poupança ou é não sei o quê? Aí a pessoa assim, não, senhor Antônio, pode colocar na caderneta de poupança. Ele disse, então vou colocar. Colocou porque o outro falou, ele era amigo, eu era um jovenzinho, para ele disse, esse menino que eu gerei, agora aqui velho, e esse menino vai saber mais que eu. Mas ele foi num mais ou menos da idade dele, a pessoa falou, era culto. Não entendia de poupança, mas entendia de medicina. Aí disse para ele, a poupança é bom. Ele é médico, ele sabe muito de poupança. Às vezes nós agimos assim com Deus. Nós preferimos ouvir o que as pessoas falam do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que o Senhor está falando? Menino, não vai por ali não, vai para aqui. Meu pai falou que é para ir por aqui. Acabou. Fechou a questão. O pai falou que é para... Não, mas por aqui é melhor. Vou falar para o meu pai, que você está me desviando aqui. Acabou. A quem nós temos ouvido? A quem nós temos deixado dirigir a nossa vida? Pastor, como é que eu faço isso? Simples demais. Aplique-se à palavra. Ouça, leia, cultue a Deus, busque avivamento para a sua vida. E nós estamos estudando isso aqui na quarta-feira. Avivamento não é ficar, aleluia. Isso até acontece se você estiver avivado. Mas o cara que pula assim e tal, ele pode estar pulando carnaval. Se você não ouviu o que ele está cantando, ele pode estar pulando carnaval, você não sabe. Não sou contra isso, os irmãos estão entendendo. Mas avivamento é motivar você o tempo todo a agir, sabendo assim, eu não posso parar, porque o meu Deus é o meu guia. Ele está me direcionando, gerenciando a minha vida. É Ele. Irmãos, quanto mais agirmos como crianças, e tem muito mais coisas para falar. Quem sabe um outro dia a gente entre no A Criança e o Reino de Deus 2, para continuarmos. A criança tem um coração, eu quero. Muitas vezes nós entramos num patamar de já fiz, não deu certo e cansamos. A mensagem de hoje à noite praticamente não vai, vamos dizer, dar continuidade, não é continuidade, mas ela tem uma conexão com essa mensagem de manhã. E hoje à noite nós vamos falar de volta ao passado. De volta ao passado, né?
Quero orar pela sua vida, meu amado. Sabe, eu tenho andado preocupado porque que algumas pessoas, dentro de um todo, não conseguem experimentar o que a maioria está experimentando. Isso incomoda a mim, imagine a Deus. Imaginem, incomoda a Deus demais. Será que nós temos sido pagãos? Agindo como pagãos? Nos agarrando nas mesmas coisas que os pagãos se agarram? Para concluir, ontem estava num dos jornais, não me lembro qual, e de repente ontem era a festa lá da Iemanjá, lá na Bahia, e uma grande festa, um negócio lá, os barcos e tal, dos navegantes, umas coisas lá. E levaram presente, aí foram entrevistar algumas pessoas. E uma moça, parece ser culta, e ela disse: olha, está um clima aqui, não me lembro bem a palavra, mas é sinônimo disso, está assim um poder aqui, um clima espiritual. E eu ali olhando assim: Senhor, tem misericórdia. Minha esposa estava perto. Tem misericórdia dessas vidas, elas não sabem o que é que elas estão fazendo. Em outras palavras, como se contentam com tão pouco? Como se contentam com coisas passageiras? Como se contentam com aquilo que não pode resolver? Como são mesquinhas espiritualmente? Eu quero muito mais, eu quero mais. Por quê? Porque não conhecem. Nosso intuito, irmãos, aqui na Shalom, é que ninguém fique de fora de receber 100% daquilo que Deus tem. Deus não quer que você receba 90%. Deus quer que você receba 100%. Eu quero mais. Eu quero mais de Cristo. Tem um corinho que diz: eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais e mais de Cristo. É isso? Os mais antigos sabem. Eu quero mais. E quando eu estiver repleto, Ele vai me levantar, vai esticar meu pescoço para ganhar mais. E é o que eu quero. Quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus, meu amado, para que você atue como uma criança, pelo menos nesses 4 quesitos, nesses 4 comportamentos. Experimente dizer assim: Senhor, é tudo teu, minha vida é tua, e eu não quero me preocupar. Quantos aqui nessa noite, nessa manhã, tem um carro que a empresa que deu para usar? Quantos tem? O Eduardo tem um carro. Esse carro é seu, Eduardo? Não? Você está reservando aí para você pagar o IPVA dele? Não? Mas não vai pagar o IPVA? Por quê? Não é seu. Mas alguém tem que pagar. Quem vai pagar? É nesse princípio, irmãos. Quando eu conseguir fazer com que a minha casa seja do Senhor, eu não vou ter problema para pagar o IPTU, porque é dele. Eduardo está andando lá. Eduardo, a gasolina aumentou, hein? Está preocupado? Sabe por que nós ficamos preocupados? Porque nós pertencemos a um outro reino e estamos agindo como se estivéssemos nesse reino. Aqui. Dei um exemplo uma vez aqui. Houve uma crise aqui no Rio e a água ficou contaminada, a água potável para alguns. O pessoal ali no consulado americano estava tudo bebendo água mineral. E eu olhei assim e não conhecia aquela marca. Quando começou a coisa aqui, eles ligaram para lá, para o país deles, e disseram assim: a água aqui não está boa. Ele disse: deixa comigo. Mandou um container de água não contaminada. Entendeu? Nós não somos daqui, nós somos de lá. Quando nós agirmos com os pés aqui, a cabeça lá, as coisas vão funcionar melhor. O real desvalorizou, ele disse: eu ganho em dólar. O rio está quebrado.
quem me paga é os Estados Unidos. Vocês estão entendendo isso? Se você conseguir agir assim, meu amado, você está confiando em Deus. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração assim. Vê se você consegue concordar com a minha oração que eu faço por todos nós. Pai, não é tão simples como o pastor falou. Porque eu olho e vejo a conta volumando e vejo o meu salário do mesmo jeito. Mas o pastor pregou hoje aqui, que o senhor falou, que se eu me tornar como uma criança, eu nem vou ler a conta e nem vou ler quanto eu tenho. Então me ensina isso, Pai, a não exagerar naturalmente, não ser irresponsável, mas eu não posso ficar preocupado se eu vou ter que comer ou vestir, porque o Senhor é muito mais cuidadoso com o corpo, e este é mais importante, porque se eu não tiver o corpo, que o Senhor sustenta o meu coração batendo, esse corpo não existindo, eu não vou vestir nem comer. Pai, me ajuda cada servo aqui, Senhor, a consagrar a Ti toda a sua vida, a não sermos pagãos, cantando, orando, estudando, vindo aos cultos, mas murmurando diariamente com medo daquilo que possa nos acontecer. Pagãos, não estamos recebendo porque somos pagãos. Pai, muda o nosso coração, coloque em nós um coração de carne e não de pedra, um coração de adorador, um coração que confia em Ti em todos os momentos, em todas as coisas. Retire de nós toda insegurança, todo medo, todo pavor, todo sentimento de derrota. Retire de nós, Senhor, porque o Senhor nos quer vivos, com saúde e alegres, para nós termos motivação para pregar o Teu Evangelho e trazer pessoas para cá dizendo: vem para cá, vê como eu sou feliz, venha comigo. E isso tem nos impedido, Pai, com certeza tem. Nós não temos vontade de falar do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, porque nós estamos num sufoco tremendo. Pai, tira isso de nós, porque isso está nos travando a aumentar o reino de Deus aqui. Dá-nos sabedoria do alto, confiança em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nesse espírito, irmãos, eu queria que